Eu acho que eu tô com o tablet trocado aqui. Acho que eu tô com o tablet trocado. Não, o tablet. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Na bênção? Hã? Na bênção, sim ou não? Amém. Então fiquem em pé. Vamos glorificar o Senhor, colocando em primeiro lugar o nosso coração na presença dEle. Você sabia o que aconteceu nessa madrugada aqui em Campo Grande? Ficou sabendo? Bem de madrugada, antes do sol nascer, Deus do trono dEle olhou assim para baixo e estava lá você. Aí ele falou assim, psiu, acorda, ó, psiu, levanta, você tem saúde, estou te dando vigor, nenhum problema na tua casa, nenhuma luta, ó, levanta para um dia abençoado. É isso que Deus fez, Ele renovou o seu alvará de vida, a sua licença para funcionar, Ele renovou suas ternas misericórdias que não têm fim, e isso é demais. Porque não é um dia para você arrastar, não é um dia para você murmurar, lamentar, não é um dia para o qual você deva estar preocupado. Não andeis preocupados com coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vós. Deus nunca esqueceu de cuidar de você. Você pode ter se esquecido das suas próprias responsabilidades. Você pode ter pago uma conta 2 vezes, tão apressado que estava para ser correto, pagou 2 vezes. Mas Deus nunca se esquece de você. Ele não se esquece de nós, está conosco o tempo todo. Por isso, quando a gente se reúne em família para cultuar a Deus, deixa as preocupações para lá. Ora e diz assim, Senhor, quero ter esse tempo junto com a família de Deus. Deus é o pai de uma grande família, e nós somos irmãos nessa família. Então que essa reunião que nós temos aqui agora em família, a família de Deus, seja muito proveitosa, que aqui você tenha liberdade de adorar a Deus, que você faça dos hinos, das canções, suas próprias palavras. O autor escreveu, eu te adoro, mas você não vai deixar o autor adorar sozinho. Você vai dizer, Senhor, eu adoro o Senhor, eu reconheço o Senhor, pelos teus lindos e maravilhosos feitos na minha vida, eu te agradeço, e eu quero colocar força, expressão, quero colocar energia nas palavras que eu vou dar ao Senhor, dizendo, Senhor, recebe a paixão do meu coração, não dispense, não despreze esse momento precioso, e ore assim, Senhor, que esse seja o melhor culto da minha vida, que haja uma ação sobrenatural do teu Espírito, e haja uma obediência da minha parte à tua palavra, e assim a parceria, Deus querendo fazer o melhor para você, e você querendo entrar no projeto de Deus, e obedecê-lo da melhor maneira, com certeza, esse culto pode transformar a minha vida, pode transformar a sua vida, em nome de Jesus. Luiz Otávio, grande pastor, vamos adorar a Deus. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que
sua voz, Ele me faz ter. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom, toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom, toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Amém. Cantem glória. Diga glória a Deus. Aleluia. Esse cântico falou que Deus conhece o teu interior e o meu interior. E Ele sabe exatamente como nós somos. E há momentos em que nós chegamos na presença de Deus, nós viemos para a casa de Deus, mas há alguma coisa no nosso coração que não está em paz e que precisa de uma bênção de Deus, precisa da visitação do Espírito Santo, precisa de uma aquietação, de uma resposta. E você chegou no lugar certo, no momento certo, você chegou na casa de Deus, e é por isso agora que eu quero convidá-lo para orar. Feche teus olhos agora e coloca a tua vida diante do Senhor e fala: Deus, eu quero nesse momento que o Senhor possa visitar a minha vida, a minha mente, o meu coração. As coisas falam o contrário, mas nós não podemos andar pela circunstância, nós temos que andar pela fé. E eu quero convidá-lo a você crer na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Pai amado, nós estamos nesse momento declarando, ó Deus, que o Senhor conhece o nosso interior. Só o Senhor, ó Pai, pode sondar os nossos pensamentos e os nossos corações. Por isso, ó Pai, nós chegamos na Tua presença nessa manhã. Ó Deus, nós queremos depositar diante do Teu altar, ó Pai, toda a nossa vida, ó Deus, todo o nosso ser. Ó Deus, se há alguma coisa em nós que não está bem, falta de paz, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, nesse momento, trazer paz à Tua igreja, trazer paz aos nossos corações. Nós queremos descansar, ó Deus, nas Tuas promessas, na Tua palavra. Ó Deus, nós queremos, nesse momento, ó Deus, louvar o Teu nome, ó Pai, a despeito de qualquer situação ao contrário que me impeça, mas nós queremos, ó Pai, confiar no Senhor. O Senhor cuida de nós, o Senhor tem o melhor para nós, e é por isso, ó Pai, que nós queremos tributar ao Senhor, nós queremos louvar o Teu nome nessa manhã. Prepara o nosso espírito, ó Deus, prepara o nosso coração, porque queremos dar o melhor para o Senhor nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Poder tomar assento, amados, vamos ver os nossos informativos. Olá, começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Domingo passado, tivemos o culto de despedida do pastor Jean Bonfim em família. Após 21 anos servindo a Deus aqui na Primeira Batista, Deus o direcionou para ser pastor titular da Primeira Igreja Batista de Fátima do Sul. Ele compartilhou isso sempre conosco, abertamente, entendendo que Deus estava dando sinais, não é? De que ia fazer isso. Quando Deus me chamou para o ministério no seminário, eu sabia bem que um dia eu seria um pastor de uma igreja, e eu fui ficando aqui. Chegou um momento que eu achei que eu não sairia daqui, mas aí desde 2015 Deus tem falado muito ao nosso coração, e tem esse misto sentimento, muito tempo aqui, mas eu não posso deixar de cumprir aquilo que Deus tem colocado e tem falado comigo. Que a igreja e a família pastoral sejam muito bem sucedidas, e o Teu nome seja glorificado, as vidas sejam edificadas e muitas vidas conheçam o Senhor Jesus pela ministração deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor.
Todo mês de janeiro é a mesma coisa. Terminam as festas e a realidade escolar volta a ser uma das preocupações dos pais. O que fazer com as crianças? É melhor deixá-las em casa e livrar-se da choradeira, beicinhos e birra? Ou é melhor levá-los e ensiná-los a lidar com a sedução do consumismo na hora da compra do material escolar? Alguns especialistas acham melhor deixar as crianças em casa. Outros defendem que a compra do material é uma importante oportunidade de falar sobre dinheiro com os pequenos, incentivá-los a poupar para comprar outro item mais desejado. A Bíblia diz em Lucas 3:11: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Memorize esse versículo com o seu filho, reúna com ele o material do ano anterior e discutam sobre qual deles há necessidade de trocar e qual pode ser ainda reutilizado. Converse com ele antes de sair para as compras e faça os combinados, como não comprar nada que não esteja na relação. Use uma calculadora para que ele veja a conta subir. E se ele for alfabetizado, pode escrever essa lista e levar consigo para não esquecer nenhum item. Os materiais não utilizados do ano anterior podem ser enviados para lugares que atendam crianças carentes ou para o multiministério da igreja. Quando isso ocorrer, não faça sozinho. Ele precisa entregar os materiais e assim sentirá sua participação. Um pai discipulador ensina os filhos a gerenciarem o dinheiro com sabedoria e compartilhar com os outros aquilo que têm. Planeje seu semestre, pois o período de matrículas do SEM é somente no mês de janeiro. Conheça nossos cursos hoje mesmo, pegue os panfletos informativos sobre as aulas em grupo ou individual no balcão no hall da igreja. Não perca tempo, faça logo a sua matrícula na Secretaria do SEM no 3º andar. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. As aulas do Centro de Ensino Musical iniciam dia 5 de fevereiro. Nós, da Escola do Discípulo, agradecemos a Deus por fazermos parte de uma igreja que desde sua fundação tem prezado pelo ensino bíblico, formando teólogos, pastores, mestres, apoiando a organização de seminários, eventos, grupos de estudo, colocando-se sempre a serviço de todos os membros, uma igreja comprometida com a profundidade teológica. Em 2017 tivemos grandes conquistas. Muitos membros se tornaram alunos da Escola do Discípulo e estão mais capacitados para o ministério e para a vida cristã. Estamos muito felizes com todos que se envolveram. Mas os desafios para os próximos 100 anos da nossa igreja são muito grandes e nós precisamos do envolvimento de todos vocês. Temos a visão de formar a espinha dorsal teológica da próxima geração de nossa igreja, mantendo sempre o compromisso de ensinar a fé reformada e a doutrina dos apóstolos. Sonhamos em fazer parte de uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Por isso, vem estudar conosco na Escola do Discípulo. As inscrições para o primeiro semestre de 2018 já estão abertas e você pode estudar gratuitamente. Se você deseja se aprofundar nos conhecimentos bíblicos, nesse semestre ofereceremos os cursos Acompanhamento Inicial, Fundamentos da Fé, Como Ler a Bíblia, Panorama do Antigo Testamento, Panorama do Novo Testamento e o novo curso A Voz Necessária, um estudo e uma reflexão nos profetas do Antigo Testamento. E se você deseja se preparar melhor para a sua célula ou para o seu ministério, você pode fazer o curso Discipulado, Treinamento de Líderes de Célula e Supervisores de Célula Eficaz. E se você ama os estudos da Bíblia e gostaria de se envolver na Escola do Discípulo como voluntário, fale com a gente, venha fazer parte da nossa capacitação de professores. Se envolva na Escola do Discípulo em 2018, entre no nosso site, faça sua inscrição, vamos caminhar juntos. Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista de batismo. Os batismos acontecem no próximo fim de semana, não fique de fora. Você que frequenta a nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, dê uma passadinha no balcão e deixe apenas seu nome e telefone ou e-mail que entraremos em contato.
Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo. Sejam de nós! O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, convoca toda a igreja para a Assembleia Regular do mês de janeiro. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Nós estamos aqui para compartilhar com você o que o Ministério Infantil vai estudar, e estamos estudando o livro de Salmos. Hoje, as crianças estarão estudando o Salmo 5 e o 19. 3 e 18. E eles são salmos que falam sobre oração. E a oração, ela é uma coisa muito particular, é da alma. Eu acho interessante que quando a gente lê os salmos, e isso deve acontecer com você também, já deve ter acontecido, de você falar assim, puxa, era isso que eu queria falar, eu não sabia como, e o salmista conseguiu dizer as minhas palavras, as palavras do meu coração. E é interessante que aquilo foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. E a gente fica olhando e fala assim, puxa, Deus então falava com eles de uma forma, com as pessoas que escreveram os salmos, a maior parte deles foi o rei Davi, ou uma boa parte foi ele, e eles falavam, Deus falava através do Espírito Santo com eles, do jeito que fala conosco. Não há nenhuma perda por ser tão antigo, a não ser o jeito de escrever, mas os sentimentos são os mesmos. Quando a gente vê pessoas ganhando competições, mesmo na Copa do Mundo, depois de algum tempo eles são esquecidos. Um ou outro é falado, mas mesmo a vida deles muda, né? As pessoas não continuam sempre em evidência. As pessoas do mundo procuram esse tipo de coisa, mas o cristão, ele é movido por um outro tipo de vitória. É a vitória na luta através da dependência de Deus. Esses salmos, eles mostram como a oração acontece. Sempre que a gente entra na presença de Deus, a gente entra derrubado. Quando você está num problema e você começa... E os salmos também são assim. Esses salmos que nós vamos estudar hoje, eles mostram uma pessoa abatida, cansada, precisando de Deus e se jogando na presença dEle. Mas em seguida, ele começa a falar... Ele fala dos inimigos e tudo, mas depois ele fala assim, mas Deus, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor fez isso no passado, o Senhor fez aquilo no passado, o Senhor me deu vitória nisso, me deu vitória naquilo. E quando a gente faz esse caminho na nossa oração, a nossa oração começa a mudar e o nosso sentimento também. E a gente percebe isso nos salmos, que são salmos de oração. Primeiro o salmista começa se derramando na presença de Deus, depois ele começa a lembrar dos livramentos do Senhor para com o povo de Israel, na vida dele, contra os inimigos, e no final ele termina reafirmando, a minha confiança está no Senhor, a minha esperança está no Senhor, o meu refúgio está em Deus. E é assim que a gente tem que fazer com as nossas orações também. A gente tem que olhar os salmos e mudar as nossas orações. Se derrama, fala tudo o que você quer. Senhor, eu estou mal, mas olha, a coisa está difícil, eu não aguento mais, é muito tempo, por onde que eu caminho? Mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória, o Senhor já me deu vitória nisso, deu vitória naquilo, deu vitória na minha família nisso. E aí você vai fortalecendo o seu coração, vendo as grandes coisas que o Senhor já fez. E no final é terminar confiando nele, assim como os salmos nos ensinam. Nós aprendemos com os salmos a orar a Deus e as crianças hoje vão aprender essas coisas. Vamos ficar em pé, nós vamos ler o versículo de hoje. Vamos lá?
Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Salmos 3:3. Vamos orar. Pai, nós agradecemos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor, e esses salmos tão maravilhosos que têm abençoado incontáveis pessoas no mundo e através da história. Os salmos são os nossos poetas, poetas do nosso coração e da nossa alma. Eles falam coisas que nós gostaríamos de dizer ao Senhor. E eles colocam na nossa boca essas palavras. Elas se tornaram muitos cânticos que abençoam e confortam o nosso coração. Te agradecemos por esse livro tão especial. Pedimos que o Teu Espírito Santo ensine os nossos facilitadores a entregar essa mensagem de uma forma que seja compreendida para cada faixa etária. E que as crianças, ao saírem daqui, já estejam com o seu coração sendo trabalhado pelo Espírito Santo, para também amarem esse livro e aprenderem a orar com estes salmos. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre os pais discipuladores, para que durante a semana eles reforcem essa mensagem no seu culto doméstico diário. Pai, dá a eles coragem, ó Deus, e determinação no culto doméstico. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém! Vamos receber as crianças, os pré-adolescentes ali à porta. Uma salva de palmas para a nossa gurizada. Olha que timão, meus irmãos. Que coisa linda. Pode se assentar. Olha só, homens e mulheres maravilhosos crescendo aqui na igreja, recebendo, além de muita palavra em casa, pelo modelo dos pais, o reforço aqui do ministério infantil. Ok. Como você viu agora há pouco no nosso VT informativo, as aulas da escola do discípulo, as matrículas já estão abertas. Se você quer aprender, quer crescer no conhecimento de Deus, quer ser treinado para ser um cristão melhor, um líder mais preparado também, então faça a sua inscrição. Hoje tudo é muito fácil. Os cursos são de graça e você abre o site da nossa igreja e o site é fácil, né? 1 de primeira, B de Batista.org, de organização.br de Brasil. Então não deixe de fazer. Às vezes, meus irmãos, nós pastores recebemos agenda de irmãos que querem conversar conosco sobre alguns problemas, algumas lutas. E quando eles vêm, nós percebemos que as lutas que eles trazem já tinham respostas nos cursos que nós temos. Você, na área de família, aqui na igreja, tem oportunidade de fazer o curso de noivos. Se você tem crianças, a educação à maneira de Deus, os seus problemas financeiros, a palavra de Deus fala muito sobre dinheiro, até mais do que sobre salvação. Temos cursos sobre isso. Nós temos diversos cursos na área cognitiva, do conhecimento, na área afetiva, do trato do coração. Então, muitos dos aconselhamentos a gente fala, mas você não fez o curso? Ah, não. Então, não perca a oportunidade de crescer na graça, no conhecimento, na fé e no treinamento para ser um cristão mais efetivo, um discípulo de Jesus transformador. Quando você é transformado, você ajuda a transformar as pessoas. Todo mundo ganha quando o líder melhora. E você lidera em algum lugar, com certeza. Quantos pais nós temos aqui? Pai de família, levante a mão. Você é um líder, precisa melhorar. Quantas mamães nós temos aqui? Levante a mão. Você é uma líder, indiscutível, precisa melhorar. Então, lá no seu trabalho, quem quer ser líder no trabalho, se ainda não é? Levante a mão. Só vocês querem melhorar? Não entendi agora. Quantos aqui já são líderes no trabalho? Levante a mão. Ok. Quantos querem ser líderes no trabalho? Levante a mão. Ah, não, tem alguma coisa errada. Quem não levantou a mão nem numa vez nem na outra? Levanta a mão agora. Ficou mais errado, porque não levantou. Meus irmãos, Deus nos chamou para sermos agentes de
transformação. Não se conforme. Lá no seu setor, Deus quer que você lidere. Para com esse negócio, não, estou aqui, o que Deus deu está bom. Não, Senhor. Deus quer que você cresça, quer que você aumente seu nível e a sua área de influência, para que o reino de Deus esteja em todo lugar. Amém, meus irmãos? E o reino de Deus está em todo lugar. Nós vamos orar agora por você. Lutas, problemas, tribulações, pode vir aqui para frente, nós vamos ter esse momento de oração e colocar as nossas lutas diante de Deus. Vem rapidinho. A Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiosos por coisa alguma, quer dizer, não tem não. Você não sabe do que está falando, meu problema é grande demais. A Bíblia diz, não esteja ansioso por coisa alguma, Deus sabe de tudo. Ao contrário, coloque diante de Deus, vá à presença dEle com orações e com súplicas no Espírito, com ações de graças, já vai agradecendo a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. E aí, em decorrência, em consequência disso, diz o que a Bíblia? E a paz de Deus, não a nossa, guardará os vossos corações, as vossas mentes, os vossos sentimentos, onde? Em Cristo. Então é maravilhoso. Quem não veio aqui à frente, fica em pé, nós vamos orar nesse momento. Senhor, é maravilhoso quando nós nos ajoelhamos, quando buscamos a Tua face, com a certeza de que estamos sendo ouvidos. Não há nada que o Senhor não saiba sobre mim, sobre meus irmãos. Aquela luta mais profunda, aquela insegurança, aquela insatisfação. Oh Deus, aquela situação que eu não posso mudar, eu não tenho poder, não consigo mudar a vida do meu marido, a vida da minha mulher, a vida do meu filho, dos meus pais. Mas o Teu Espírito tem interesse em que eu me derrame diante de Ti, que declare minha confiança. Quando oramos em fé, com base na Tua vontade, com certeza o Senhor está agindo. Nós podemos não ver na hora o resultado, mas o Senhor está agindo. Nenhuma oração passa despercebida. E Senhor, se temos pecado contra Ti, a Tua palavra diz que quando o maridão quer orar, mas não cuida bem da sua mulher, as suas orações são interrompidas. Isso vale para homem, para mulher, para todo mundo. Ajuda-nos a lidar sério com o nosso pecado. Não dá para a gente abraçar o pecado e pedir a Tua bênção para as outras áreas da vida. Não dá para a gente guardar o nosso pecado, o nosso erro num quartinho escondido e lá na sala, na cozinha da vida pedir a Tua prosperidade. Dá, Senhor, que sejamos sinceros, que nos desviemos do mal, que sejamos fiéis ao Senhor, na obediência à Tua palavra em todas as áreas. Faz isso comigo, com a minha família, com os meus irmãos, suas famílias. Colocamos diante do Senhor o cenário difícil do Brasil, o cenário econômico, financeiro, político, ético. Oh Deus, tem irmãos que há muitos anos está precisando de ganhar mais. Tem lutado, são pessoas fiéis, generosas, investem na Tua obra, são dizimistas leais, ofertam para missões, têm um coração generoso na beneficência, na benevolência. Mas estão em luta. Senhor, coloca a Tua mão de poder, sopra prosperidade para quem é fiel ao Senhor de uma maneira especial. Oh Deus, cuida também da nossa saúde. O plano de assistência médica não nos dá saúde, é o Senhor quem nos dá saúde. E o médico dos médicos também é o Senhor. Faz isso, cura, desde gripe até câncer. Faz algo sobrenatural. Avisa os nossos irmãos que eles estão padecendo de um mal que não sabiam, para que em tempo busquem o Teu cuidado. Oh Deus, cura os relacionamentos dentro de casa, a paz, a harmonia, a esperança. Não deixa os nossos irmãos se divorciarem. O divórcio é uma saída que não vai ajudar as pessoas. O divórcio não vai abençoar as pessoas. Queremos restauração de casamento. Queremos milagres acontecendo. Oramos pelos milagres, papai, no nome de Jesus. Oramos agora pela Bolívia, Senhor. Aquele problema terrível, aquele momento terrível que os irmãos estão vivendo, porque não haverá mais liberdade religiosa. Nós pedimos que o Senhor venha sobre a Bolívia, quebrando, ó Deus, todo jugo, toda opressão, e que haja liberdade para o Teu povo buscar a Tua presença. Haja liberdade religiosa, até para quem não crê no Senhor expressar a sua identidade religiosa ou seu ateísmo. Senhor, queremos liberdade para aquela nação.
Queremos que ela se converta ao Senhor. Queremos que todos tenham uma experiência com o Senhor. Oramos pelo Brasil. Essa semana nós temos um julgamento terrível e nós não sabemos o que vai acontecer. Ó Deus, nós não temos as notícias à luz da verdade completamente. Nós não podemos acreditar em aquilo que os vídeos que recebemos. Ó Deus, o que a mídia está dizendo, a verdade é outra. A verdade é outra e só o Senhor sabe qual é a verdade escondida. Faz a justiça ficar em casa no Brasil, Senhor. Atua com justiça, doa a quem doer. Oramos agora também, ó Deus, por aquela família missionária ali em Uganda que está nos vendo, Senhor. Família Petrelli. Oh Deus, abençoa-os. O Senhor já tem feito tantos milagres na vida deles. Abençoa-os agora para que o sonho, o projeto do Senhor para eles, a cada dia se consolide e fique melhor. Que os seus filhos amem, ó Deus, o campo missionário também. Que não estejam lá apenas porque papai e mamãe foram. Ó Deus, dá a Valesca, ao Rodrigo, a condição de serem absolutamente seguros sobre o chamado, a vocação. Que o fervor que eles demonstraram aqui continue o tempo todo. Que o coração deles queime pela tua presença. Dá-lhes domínio sobre a língua, dá-lhes domínio sobre a cultura, dá-lhes domínio sobre o seu amor por aquela nação. E ó Deus, o trabalho que eles fazem de ir atrás daqueles não alcançados, prospere para a tua glória e para a tua honra. É assim que nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Pode levantar, volta para o seu lugar e olha, seja um discípulo fiel e aplicado do Senhor. Pode se assentar. Nós vamos conhecer os nossos convidados e os nossos visitantes nesta manhã. Nesses meses de férias, às vezes nós vemos a falta de muitos nossos irmãos aqui porque estão viajando em férias. E vemos alguns rostinhos novos, né, de pessoas que estão vindo de outras cidades. No culto das 8 horas da manhã, tinha alguém lá da Igreja Batista da Tijuca. Então, assim, as pessoas em tempo de férias estão aqui e ali. Então, essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. Tem alguém agora aqui nesse culto que está em férias e é de um outro lugar, mas ama o Senhor e queria estar no domingo com o povo de Deus, com a família de Deus, está conosco? Levante a mão. Alguém em férias de outro lugar? Fica em pé, uma salva de palmas. Vamos dar um abraço nesse povo, ó, bem aqui na frente. Tem mais alguém assim, visitante em férias? Olha aí, meus irmãos. Virem para trás, virem para trás, virem para trás. Irmãos do lado aí, saiam daí, irmãos. Isso, irmão, sai, ali, ó. Cumprimenta, dá um abração. Isso, dá muita atenção para esses irmãos. Agora todos os nossos convidados e visitantes fiquem em pé, fora esses que já ficaram. Quem mais? Isso, uma salva de palmas. Vamos cumprimentar a todos, irmãos. Olha lá, olha atrás de vocês, olha para trás ali, ó. Irmã, olha para trás. Isso, é aí. Isso, vamos lá, vamos cuidando dos nossos queridos. Sejam muito bem-vindos. De onde vocês são? Vocês estão aqui pertinho. De onde vocês são? São Paulo. Que lugar de São Paulo? Zona Sul. Zona Sul, que igreja? Igreja Fonte de Alívio. Oh, glória, Fonte de Alívio. Pode sentar, sejam bem-vindos. Vocês também são da mesma igreja? Ah, vocês são daqui. Fonte de Alívio, amém. É a casa de Deus, que é o povo de Deus, que a gente sente, né, realmente o grande alívio do Senhor. Agora nós vamos ver um pouquinho, né, do Rodrigo Petrelli. Viagem missionária. Já tem o VT? Olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. Viagem missionária é um empreendimento muito lindo para você crescer, ganhar mais amor por missões. Só tem um detalhe. Você não pode vestir uma roupa lá que você não veste aqui. Lá parecia aquele super evangelista e aqui não evangeliza. Viagem missionária para os melhores irem, tá bom? Então, se você quer viagem missionária, primeiro vê assim, eu estou dando exemplo aqui, sou fiel no dízimo, na oferta missionária, eu estou na célula, estou evangelizando, ganhando a minha cidade. Você é bem-vindo para ir para uma viagem missionária. Se você é um preguiçoso, nunca se moveu para nada, peça então misericórdia de Deus para você melhorar aqui e ir na viagem missionária. Não é para não ir não. Viagem missionária, a igreja manda os melhores. E você é quem nós queremos lá na viagem missionária. Amém? Vamos nessa. Olá, amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Campo Grande.
Em 2017, realizamos mais uma viagem missionária ao sul do Chile. Atendemos a 6 igrejas. Foi algo tremendo e maravilhoso. Treinamento para pequenos grupos, kids games, evangelismo de rua, visitação, pregação, testemunho, e foi uma delícia. A primeira igreja batista de Talcahuano está construindo o seu templo, e eu creio que em 2018 nós já vamos estar reunidos dentro deles. Então queremos convocar você que já participou de Seminário Veredas. Nós vamos realizar o primeiro Seminário Veredas no Chile. Terça, quarta e quinta, vamos fazer o curso de facilitação do Veredas. E sexta, sábado e domingo, vamos realizar para os demais irmãos da igreja todo o Seminário Veredas. Vai ser uma bênção. Você que já foi facilitador, intercessor e quer participar, junte-se a nós, venha conosco. Iremos para o Chile, de 6 a 18 de outubro. E como ninguém é de ferro, os últimos 2 dias, iremos conhecer um pouquinho de Santiago. Iremos conhecer a Casa da Moeda, o Castelo de Santa Lúcia, a Feira de Santa Lúcia, o Morro de São Cristóvão, um passeio de bonde lindíssimo e o maior shopping da América Latina, o Parque Arauco. Você não pode perder. Junte-se a nós, venha conosco. É isso aí, o ano passado nós tivemos na viagem missionária do Chile e realmente é uma bênção, uma grande oportunidade de poder servir ao Senhor. Aquilo que o pastor Gilson falou é verdade. Você aprende aqui, você serve aqui, você trabalha aqui e você quando vai para um outro país, você já tem experiência e aí você só soma com os irmãos ali e é muito gostoso. E esse ano com certeza vai ser um tempo muito bom lá. Nós tivemos a oportunidade de recebê-los aqui também, um grupo do Chile, por 2 vezes. Eles ficaram encantados com a nossa igreja, eles ficaram encantados com as células e o que nós fomos lá fazer lá foi ensinar, compartilhar como é que nós fazemos aqui também a nossa igreja em célula. Nós chegamos no nosso momento em que nós vamos poder dizer ao Senhor que nós queremos cultuá-lo também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E amados, e tudo aquilo que nós entregamos para o Senhor, como fruto da nossa gratidão, da nossa fidelidade, nada mais é do que um reconhecimento de tudo aquilo que Ele dá para nós. E o rei Davi, um momento que ele estava agradecendo a Deus pelas ofertas que as pessoas estavam trazendo, e quando ele viu tudo aquilo, ele falou assim, não pode ser somente uma ação voluntária do que eu tenho, não, tudo que eu dou, na verdade, eu recebo de Deus. E tem uma coisa que ele destacou aqui, eu gostaria de ler com vocês, olha, Senhor nosso Deus, toda essa abundância que nós preparamos para edificar a tua casa, no teu santo nome, vem da tua mão e toda é tua. Olha só, aí ele fala de um culto, algo que só Deus conhece o nosso coração. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Olha só, Deus se agrada da sinceridade, é quando nós ofertamos com reconhecimento, com gratidão. Às vezes nós nem temos, nem estamos trabalhando, mas eu quero que você pegue o seu envelope agora, que você vai consagrar ao Senhor os seus dízimos, suas ofertas, e se você não está trabalhando, você fala, Deus, eu quero, pela fé, eu já quero consagrar o meu dízimo daquilo que o Senhor me dará, da porta que o Senhor vai abrir. Faça um voto com o Senhor, faça como Jacó fez. E Jacó foi um homem bem sucedido, porque ele confiou nas providências do Senhor. Amém? Vamos orar então, assim mesmo como você está sentado, eu quero orar pedindo a bênção de Deus sobre a nossa economia, sobre o sustento, sobre a nossa casa, sobre a fidelidade de Deus, sobre as nossas vidas. Pai amado, agora é o momento que nós vamos contribuir ao Senhor, ó Deus, como gratidão, como culto ao Senhor,
não é somente a questão econômica, não é somente o envelope com dinheiro, mas, Pai, nós queremos olhar, ó Deus, para esse envelope e ver nele sementes, ó Deus, que serão lançadas no Teu reino. A nossa oferta missionária nós queremos consagrar ao Senhor, ó Deus, nós queremos consagrar a oferta, os nossos dízimos, para que, ó Deus, venha a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa economia, sobre a nossa saúde, como o pastor Gilson já orou, Pai, uma prosperidade integral em todos os sentidos. Pai, receba esse momento agora com muita gratidão, com muita alegria no nosso coração. Nós oramos, ó Pai, abençoando esse momento, no nome de Jesus, amém. Então saia do teu lugar, meu querido, e com muita alegria, vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, nós podemos contar com o nosso Deus, que sempre vai prover o que nós precisamos. E eu quero te convidar a declarar que o nosso Deus é o nosso escudo e proteção. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente em meio à aflição. Então cante comigo, declare essa canção em nome de Jesus. Amor e não me
acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Oh, oh, oh. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, tua força me faz ter, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Declare que você confia nele. Diga: eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Senhor. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, tua força me faz ter, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Oh, oh, oh. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Senhor. Confio em ti. Aleluia, Senhor, nós confiamos nesse Deus que está acima sobre todas as coisas. E é para esse Deus que nós viemos hoje, entregar nossos corações, colocar nossas vidas diante do Senhor, porque nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Então toma as nossas vidas no Teu altar nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Te dou meu coração, tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida no Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da
carregando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nós queremos entregar tudo diante da tua presença, Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, Senhor, está diante de ti nessa manhã. Toma os nossos corações, Deus. Toma as nossas vidas no teu altar, Pai. Nós queremos viver imersos na tua presença. Em nome de Jesus. Diga, eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Pode aplaudir mesmo, aplauda forte. Se é para aplaudir o Senhor, aplauda forte. Glória a Deus. Pode assentar-se. Eu quero chamar a Emily aqui à frente. A Emily, essa moça bonita, é você, vem cá. É você mesma. Esse é o Yuri e ele é nosso filho. Chegou aqui a essa igreja, tinha 7 anos de idade e ela tinha 11. Ela é casada, mora em São Paulo. Você vê que a gente fica curtindo as netinhas aqui. Eu queria aproveitar você para orar pelo Yuri. Faz 27 anos que nós chegamos. Temos a nossa outra filha, a Aline, que está em São Paulo, não pôde vir. E nós queremos declarar o nosso amor por vocês. Nesses 27 anos que o Senhor nos tem possibilitado estar aqui servindo juntamente com vocês. Com certeza nós aprendemos muito com vocês. E tivemos muita liberdade para crescer aqui entre vocês também. Na graça, no conhecimento. Nós temos muitos estímulos da nossa igreja. Na sua história de 100 anos. Homens e mulheres que vieram antes de nós, fizeram um grande trabalho. De um modo muito especial, quem nos deixou no ano passado, o pastor Jonathan de Oliveira, também ficou 27 anos à frente da igreja. E nós somos tão abençoados pela vida do pastor Jonathan, o seu ardor missionário, seu amor por novas vidas para Jesus. E ter os nossos filhos, Basti e eu, crescendo aqui com os irmãos, na graça, no conhecimento, na fé, no ardor, no vigor missionário, é muito gostoso. Emily é evangelista também, tem ganho pessoas para Jesus, gente que mora no seu prédio, famílias convertidas, levadas para a igreja, e isso é maravilhoso. E eu quero ter a oportunidade então de agradecer a vocês por isso, e pedir que a Emily agora ore pelo Yuri. Quer cantar também? Não? Senhor, primeiro, obrigada mesmo por essa igreja. Eu não pude estar aqui nos dias de celebração do centenário, mas eu celebrei de lá. No grupo da família pelo WhatsApp, eu também reafirmei meu compromisso, Senhor, de permanecer firme, de buscar uma vida que seja um exemplo, inspiração para as minhas filhas, que também curtem e amam e são abençoadas por essa igreja. Obrigada porque aqui, Senhor, eu tive a oportunidade de muito mais do que seguir uma tradição de família, de um modelo de sucesso de vida entregue a Deus, a verdade da vida entregue a Deus, Senhor.
Foi aqui que eu experimentei mais do Senhor, algo que me faz, Senhor, tentar o tempo inteiro sair da inércia e buscar mais, porque é o que eu vejo aqui, Senhor. Não que a igreja seja perfeita, não que a liderança seja perfeita, Senhor, mas são pessoas que estão buscando, Senhor, consertar erros, melhorar, Senhor, alcançar pessoas que estão fraquejando, que procuram buscar ajuda quando estão fraquejando também. E agora, nesse momento, eu te peço pelo Yuri, Senhor, abençoa ele, que as palavras dele sejam as suas, Senhor, que não exista o filtro dele, mas que ele seja um instrumento, Senhor, nas tuas mãos, que essa palavra abençoe meu coração, o coração das pessoas que estão aqui, das que estão assistindo pela internet. E que essa mensagem dê muito fruto. Amém. Que o nosso coração esteja preparado para que ela dê muito fruto nesse ano, nos próximos anos, na nossa vida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? É uma alegria fazer parte dessa família, dessa igreja. E também eu não conseguiria listar todas as vezes que Deus me transformou, me renovou aqui junto com os irmãos. É maravilhoso. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, para a nossa breve reflexão dessa manhã. Efésios, capítulo 6, nós leremos do verso 18 ao 24, apenas 6 versículos. Efésios 6, versículo 18 a 24. E hoje nós vamos aprender, com o exemplo do apóstolo Paulo, sobre como nós podemos terminar bem, como nós podemos permanecer firmes na caminhada, como que nós podemos permanecer firmes na nossa família, como nós podemos permanecer firmes em tudo aquilo que nós fazemos, porque essa é a vontade de Deus, que o seu povo seja um povo firme, seja um povo constante, seja um povo que não fica pelo caminho, seja um povo de uma palavra só, e nós aprendemos isso através do exemplo do apóstolo Paulo. Então, se você já abriu em Efésios 6, versículo 18, vamos ler. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem, para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que vocês saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e nós nos submetemos a ela. Nós elevamos o nome de Jesus Cristo nesse lugar. Ele é o dono da igreja. Ao Senhor seja a glória e a honra para sempre. E nós te pedimos que a tua palavra caia no nosso coração como chuva numa terra seca, e que o nosso coração absorva a água da tua palavra e que ela traga saúde, vida e renovo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tive o privilégio, alguns dias atrás, de compartilhar essa reflexão com alguns amigos e com alguns discípulos, porque nós estávamos encerrando o ano. Então foi há poucas semanas e nós estávamos encerrando o ano de 2017 e nos preparando para o ano de 2018. E quando eu estava me preparando para me casar, em um dos meus discipulados, o pastor William disse assim: olha, você vai entrar numa nova fase agora da sua vida, a fase de casado. Você vai sair da casa dos seus pais, vai deixar a fase de solteiro. Então você tem que começar
bem essa sua nova fase. Mas para você começar bem uma nova fase, você tem que terminar bem a anterior. A melhor maneira de começar uma nova fase é terminando bem a fase que passou. Então, você vai fazer o seguinte, você vai chegar para os seus pais, numa ocasião especial, e você vai honrá-los. Você vai dizer, olha, muito obrigado, vocês cuidaram tão bem de mim, vocês me deram educação, sustento, exemplo, e agora eu vou me casar e vou começar outra família, mas eu quero encerrar com chave de ouro essa etapa. E isso é maravilhoso, isso foi um princípio que eu aprendi. Sempre que você vai começar algo novo, é muito importante, é mistério, que você termine bem a etapa anterior. É assim, por exemplo, quando alguém muda de trabalho. É ou não é? Você tem uma nova oportunidade de trabalho, você vai se transferir de uma empresa para outra. É muito importante que você deixe portas abertas, que você saia bem. Não, agora também não trabalho mais aqui, vou chegar atrasado, estou cumprindo aviso prévio, não vou obedecer a ninguém. Não, termine bem a etapa anterior para você começar bem esta nova etapa. É assim também quando nós estamos mudando de igreja, quando nós mudamos de cidade, quando nós iniciamos uma nova etapa nos nossos estudos. Né? Eu me lembro que quando estava terminando a faculdade, ninguém aguentava mais estudar, ninguém aguentava mais prova. E aí o pessoal foi deixando as últimas aulas, aí o pessoal disse, já cumpri a minha nota, já consegui o que eu precisava, também não vou mais na aula. E aí desrespeitavam os professores, é ou não é? E aí chegava no fim de ano, pertinho da formatura, o pessoal eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender, eu já estou com a formatura encaminhada, eu não preciso aprender mais nada. Isso é um grande erro. Para você começar bem uma etapa, é muito importante você terminar bem. E a nossa vida é um constante recomeçar. Nós sempre estamos entrando em novas etapas. Às vezes você não está mudando de trabalho, mas você está mudando de postura dentro do seu trabalho. Às vezes você está começando uma nova etapa na sua família, vocês têm novos sonhos, vocês têm um novo projeto para 2018. Né? Recentemente eu e minha esposa nos mudamos de casa, aqui dentro da cidade mesmo. Fomos para uma nova casa. E então eu procurei o síndico do condomínio onde eu morava antes. E eu chamei ele para conversar e falei assim, olha, você sabe que nós estamos de mudança, mas aqui eu quero agradecer por todo o seu empenho. Graças a Deus nunca tivemos nenhum problema, nenhuma rusga, nenhum problema de comunicação, né? Nós com o condomínio, ninguém conosco. Eu quero agradecer você pelo carinho. E aí ele ficou me olhando, acho que ele não estava muito acostumado, né, com isso. Ele ficou olhando assim, esquisito. Eu falei, não, é porque eu estou começando uma nova etapa, eu quero terminar essa bem. Eu quero terminar essa etapa com honra. Quero sair daqui e deixar amigos. Né? Falei também com o vizinho da frente, que também era muito querido. E a Bíblia ensina isso para a gente. Que não adianta você começar bem. Todo mundo começa bem. Todo mundo, quando vai começar, fala assim, não, esse ano é o ano da mudança, é o ano da dieta, é o ano da academia, e aí vai lá na loja, compra roupa para fazer exercício, faz inscrição na academia, começa bem. Aí o tempo vai passando e aí vai ficando pelo caminho. Muitos projetos nossos acabam sendo fadados ao fracasso, porque a gente não coloca tanto empenho para terminar bem, como nós colocamos para começar. E a Bíblia traz para nós várias histórias fantásticas. Eu gosto da Bíblia por causa disso, porque tem muitas histórias fantásticas. Eu estou ensinando a Clara a também gostar das histórias bíblicas. Então a gente está contando história bíblica para ela já. Ela tem 1 ano e 7 meses. Aí é muito engraçado. Tem um livrinho dela que chama A Incrível História de Jesus. Aí a primeira página é cheia de animaizinhos, né, que é o nascimento de Jesus. E aí ela faz o som de todos os animais. Aí a gente vira a página e Jesus já está adulto, né? A primeira é, quem é esse aqui? É neném. E aí, na outra, Jesus já está adulto. Filha, quem é esse aqui? Aí ela fala assim, que é Jesus, né? Que legal. Jesus é tão precioso. Mas faz carinho, Jesus. Aí ela faz carinho assim no desenho, com a mãozinha assim, e dá um beijinho no desenho de Jesus, porque ela é uma adoradora, ela ama Jesus, né? Ela adora a história de Jesus e ela adora a história de Jonas. Ela tem um livrinho que é a história de Jonas, e aí a gente faz a encenação de todas as etapas da história de Jonas. Jonas estava fazendo o Papai do Céu, aí ela faz o Papai do Céu e faz o em nome de Jesus, amém. E aí o Papai do Céu falou para ele ir para Nínive, aí ele entrou num barco. E aí teve uma tempestade, aí ela começa a se jogar assim de um lado para o outro, e aí Jonas caiu na água, aí ela cai no chão. Então a gente encena todas essas histórias, porque são histórias fantásticas. Algumas dessas histórias são tão fantásticas que até
difícil de acreditar. Essa é uma delas, a de Jonas. Tem uma história de uma mulher que estava no avião, ela estava lendo a Bíblia, e ela estava lendo a história de Jonas. E chegou um senhor do lado dela, viu que ela estava lendo a Bíblia, falou assim, você é religiosa, né? Você lê a Bíblia? Ela, sim, eu gosto muito de ler a Bíblia. Aí ele falou assim, é que tem algumas histórias na Bíblia que eu acho difícil de acreditar. Tipo aquela do homem que caiu na água, que o peixe comeu ele, ficou 3 dias na barriga do peixe. Ela falou, sim, é a história do profeta Jonas. Aí ele falou, então, não é meio difícil de acreditar? É um negócio assim muito cinematográfico, né? Ela falou assim, não, mas eu acredito na Bíblia, eu acredito que essa história é real. A palavra de Deus é verdade. Aí ele falou assim, mas como é que isso é possível? Um homem ficar 3 dias dentro da barriga do peixe. Ela falou assim, olha, eu não sei explicar, porque a Bíblia é um livro sobrenatural e conta histórias de ações sobrenaturais de Deus. Então eu não sei te explicar, mas quando eu chegar no céu, eu vou encontrar Jonas, aí eu pergunto para ele como é que foi. Entendeu? Aí ele falou assim, mas isso é fácil, se você chegar lá e ele não estiver lá. Aí ela falou assim, bom, aí você pergunta para ele, entendeu? Aí é a sua chance. Mas realmente são histórias maravilhosas. E tem histórias de grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus. Tem histórias de homens que terminaram bem a sua caminhada, que eles começaram bem e que eles perseveraram até o final. E no reino de Deus é assim, não importa como você começa, importa como você termina. O mais importante é como você termina, não é como você começa. Porque na Bíblia a gente tem história de pessoas que começaram muito bem, como Sansão, só que não terminaram bem. Eles caíram na caminhada. Sansão teve o seu nascimento predito por um anjo. Não é? Tinha um chamado de Deus desde o nascimento, só que no meio da caminhada ele foi desistindo, o vigor foi acabando, ele foi se distanciando de Deus, foi se esquecendo das promessas, o compromisso dele com Deus, que era rígido, estrito, foi ficando mais de boa, o certo não era mais, isso é certo, é errado, ele começou a transitar em lugares com pessoas que não tinha nada a ver com o chamado dele, e aí ele acabou não terminando bem. Mas ao contrário, nós temos também a história de Paulo, que não começou bem. Ele começou como um perseguidor da igreja. Ele aparece como alguém que respirava ameaças de morte contra o povo de Deus. Mas, ao contrário de Sansão, ele terminou bem. Ele não começou, mas ele terminou bem. E se você está aqui hoje, é porque Deus quer que você termine bem. Eu não sei como você começou a sua caminhada, mas você ainda pode terminar bem. Se você está aqui é porque existe esperança de Deus falar assim para você, olha, eu tenho um plano para você, não se esqueça, você começou bem, mas você precisa se manter no foco. Você precisa se lembrar daquilo que eu falei, daquilo que eu prometi, daquilo que eu ensinei. Você precisa se lembrar dos primeiros dias, para você não ficar pelo caminho. Porque no reino de Deus, importa como termina. Amém? Então, esse texto que nós vamos ler aqui, ele fala um pouco sobre isso, mas antes de nós entrarmos no texto, eu queria só pontuar algumas pessoas que aparecem aqui na Bíblia que também terminaram muito bem. Um deles é Enoque. A gente vê a história dele lá em Gênesis no capítulo 5, e a Bíblia diz assim sobre esse homem. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus outros 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Nós não estamos falando de uma vida breve. Estamos falando de 365 anos de fidelidade. 365 anos de comunhão com Deus. Gente, isso é demais. Alguém já tinha falado que ele, com mais de 300 anos, ainda estava gerando filhos e filhas. Com certeza esse cara terminou bem. Ou não é? Com certeza ele estava bem. Mas imagina, Deus andando com Enoque, Enoque falando com Deus. E aí acho que eles eram tão amigos que chegou uma hora que Deus falou assim, rapaz, vem dormir na minha casa. E aí ele foi e não voltou mais. Né? Ele terminou bem a caminhada, perseverou 365 anos. Outro exemplo que nós temos é de Moisés. Moisés viveu 120 anos. E olha o que a Bíblia diz sobre como Moisés terminou. Diz assim, lá em Deuteronômio 34. Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz, apesar dessa idade, ele enxergava perfeitamente e era forte como um rapaz. Gente, qual é o segredo
qual era o café da manhã desse campeão, né? 120 anos, ele terminou bem. Nós começamos o ano 2018 agora. E eu creio que essa palavra é para nós, porque a gente coloca muito vigor em começar, mas Deus quer que a gente termine bem. O propósito de Deus para o ser humano não é que ele viva uma vida miserável, não é que ele viva pela metade do seu potencial. Deus não quer que a gente viva sobrecarregado de preocupações, afogado de angústias. Pelo contrário, Deus tem uma vida plena para nós, vida eterna que começa a partir de agora, uma vida plena de alegria, de paz, de justiça no Espírito Santo. É por isso que nós precisamos perseverar. Não é só porque Deus quer que nós terminemos bem, mas quando você termina bem, tudo fica melhor. A sua família termina bem, o seu marido melhora, a sua esposa termina bem, os seus filhos colhem essas bênçãos, os seus amigos também terminam bem. Isso é maravilhoso. Então, o propósito de Deus para nós é que nós terminemos bem como estes homens. Caleb e Josué eram discípulos de Moisés, eles também terminaram muito bem. Quando eles foram possuir a terra prometida, depois de 40 anos de peregrinação, Caleb chega para Josué e diz: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como ele prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando nos prometeu, e Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. E ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, os gigantes, lá viviam com as suas cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Sabe por que Caleb não estava desanimado, cansado, mesmo estando com aquela idade avançada, já tendo vivido tantas coisas? Porque este não é o plano de Deus para nós. Não importa qual é a sua idade, a fase da sua vida. Meu irmão, não é hora de parar. Amém? Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, não é hora de parar. Não é hora de parar. Não importa a fase da sua vida, não importa se você é um cristão há 1 ano ou há 20 anos, não importa se você é casado ou solteiro, não importa se você está atravessando o melhor momento ou o pior momento, não é hora de parar, o Senhor está contigo e Ele pode te fazer ficar forte e animado e cheio de vigor, assim como Josué, Caleb, Moisés e todos os outros homens da palavra de Deus. Amém? Nesse texto que nós lemos, nós vemos o exemplo de Paulo. Quando Paulo escreve Efésios é uma das epístolas que nós chamamos de epístolas da prisão. Ele escreveu durante o seu primeiro encarceramento no Império Romano. Era uma prisão domiciliar, mas ele não tinha tornozeleira eletrônica. Ele tinha uma tornozeleira humana mesmo, porque ele estava acorrentado a um soldado. E esses soldados faziam ronda, né? Alguns acreditam que essa ronda era semanal, outros acreditam que essa ronda era de 5 dias, mas a cada 5 dias ou uma semana, trocava o soldado que era acorrentado ao apóstolo Paulo. Ele estava preso, então, numa casa que ele podia alugar. Essa casa também não era tipo da Odebrecht, né, das prisões domiciliares. Era um apartamento pequenininho, provavelmente no 3º andar de um prédio, que eram muito comuns. Os prédios da população mais pobre no Império Romano chamavam ínsulas. E os mais pobres moravam nos andares mais altos. E aqueles que eram menos pobres, tinham um pouco mais de condição, moravam nos pavimentos inferiores. Hoje é o contrário, né? Hoje a cobertura vale mais. Naquela época era o contrário, porque os apartamentos de baixo eram maiores e naquela época não tinha sistema de calefação, né? Então, como é que as pessoas se esquentavam naquele inverno rigoroso? Elas faziam fogueiras dentro de casa. E a fumaça, o que ela faz? Ela sobe. Então, você imagina o cidadão que morava no 3º andar do prédio, cheio de apartamentos, com um monte de fogueira acesa. Ele ficava defumado, né? Então Paulo estava lá naquele ambiente difícil, naquele ambiente de privação. Ele estava preso injustamente nessa época, tanto é que ele foi libertado dessa primeira prisão. Então, se você acha que Paulo estava com tudo bem acontecendo para ele quando ele escreveu isso aqui, você está enganado. Estava tudo mal. Humanamente falando, ele estava preso, acorrentado, preso injustamente, numa situação onde ele não podia sair, e aí ele escreve esse texto para nós.
Paulo, quando ele termina a vida dele, no seu segundo encarceramento, aí ele já está preso numa prisão como de uma masmorra, e ele escreve a sua segunda carta a Timóteo. Olha só o que ele diz para Timóteo, em 2 Timóteo 4,6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida, eu vou morrer em breve, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo está cansado, preso, sozinho. E ainda assim ele continua inspirando, ensinando e motivando um jovem 30 anos mais novo do que ele a permanecer firme na fé e na obra do Senhor Jesus. Eu quero terminar minha caminhada assim. Não importa qual seja a situação, eu quero sempre inspirar as pessoas. Eu quero que as pessoas que conversem comigo saiam inspiradas e motivadas, que elas desejem mais da vida, que elas conversem comigo e saiam sabendo que elas podem alcançar mais coisas em Deus. É assim que a gente termina bem. Mas como é que a gente faz para terminar bem? Tudo bem, você quer terminar bem que nem Enoque, Moisés, como Caleb, como Josué e como Paulo, mas o que nós podemos extrair desse texto que nós lemos? Quais são os conselhos para que a gente termine bem? Em primeiro lugar, versículo 18 e 19, nós aprendemos um princípio. Nunca pare de orar. As pessoas que permanecem firmes em oração, estas terminam bem. Esse é o primeiro segredo. O primeiro segredo para se terminar bem não é a sua relação com o dinheiro. Não é as suas relações sociais, não são as suas relações profissionais. O primeiro passo para você terminar bem é a sua relação com Deus, sempre. Eu creio que todos nós já passamos por situações onde do lado de fora de casa ou de lado de fora do nosso coração estava tudo muito difícil, mas havia paz no nosso coração. É ou não é? Já passou por essa situação? Porque a tua relação com Deus faz toda a diferença para você terminar bem. E a sua relação com Deus passa pela oração. No versículo 18 e 19, Paulo diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. E orem também por mim. Olha só como Paulo dá prioridade para a oração. Ele fala a palavra todos. Todas as ocasiões, com toda a oração, por todos os santos. A oração é muito importante para Paulo. E nós precisamos ser fortes em oração. Oração é uma coisa que você pode fazer independente dos seus dons e talentos. A gente viu o Luiz tocando aqui, cantando tão bem. Temos outros irmãos com dons tão maravilhosos. E às vezes nós olhamos e falamos assim, poxa, eu não sei pregar assim, não sei falar em público, eu não sei cantar, não sei tocar nenhum instrumento. Mas você pode orar. Mas puxa vida, eu queria ir nessa viagem missionária, mas eu não tenho mais o vigor físico, eu não tenho o recurso. Mas você pode orar. E você pode abrir caminho para os missionários quando você tocar os seus joelhos no chão. Você pode orar, você pode ter experiências profundas e tremendas em oração. Você pode orar em todas as fases da vida. Você pode orar se você for um novo convertido, ou você pode continuar orando se você já aceitou Jesus há muitos anos. O Billy Graham, na sua biografia, diz que o segredo do seu ministério não eram as suas grandes conferências, mas o grande time de oração que se mobilizava. Tudo o que aconteceu, ele diz, no meu ministério, foi devido à oração. Você pode participar de grandes coisas no reino. E quando você ora, você se mantém alerta e você se mantém positivo. Você começa a ganhar uma outra perspectiva sobre o seu problema. Você só olha cara a cara para o seu problema, você só tem essa perspectiva. E ele pode parecer maior do que ele realmente é. Mas quando você ora, você ganha uma outra perspectiva. Você começa a olhar as coisas como Deus as vê, de cima para baixo. Aí aquilo que parecia grande vira um pontinho. Né? Como quando a gente viaja de avião, vê tudo pequenininho lá embaixo. Isso acontece quando a gente ora. Porque a gente começa a ver as coisas da perspectiva de Deus. Eu não olho os meus problemas e aquilo que precisa acontecer na minha vida da perspectiva de um homem limitado. Eu preciso olhar para essas coisas da perspectiva de um homem ressurreto, que é Jesus. Jesus venceu a morte. Me diga agora, o que ele não pode vencer? Diga para mim qual é a situação difícil demais para Deus resolver. E eu te direi, ele venceu a morte. A maior de todas. Quando nós oramos, nós nos lembramos disso. E o nosso coração é aquecido. Às vezes você precisa de uma resposta de Deus. Para esse ano, para algum projeto, algum sonho, algum problema que você atravessa. E você fala assim, puxa, eu não sei o que fazer.
Eu não sei por onde começar. Eu não sei como vai ser essa semana. Eu não sei como que eu vou fazer para pagar minhas contas amanhã. Eu recebi o diagnóstico médico e eu não sei o que fazer. Alguns anos atrás, eu estava finalizando o meu curso no seminário. E em uma semana eu precisava decidir como seria o resto da minha vida. E eu não tinha ideia. Eu precisava decidir, por exemplo, quando que eu ia casar. E eu não tinha perspectiva nenhuma, eu era um seminarista. Pra você ter uma ideia da pindaíba que o seminarista vive, o pessoal do meu quarto, não estou brincando não, fazia miojo com a água quente do chuveiro. Essa é a realidade do seminarista que estudando para missões. De tão sem dinheiro que a gente estava, e eu pensando em casar. Como que eu vou casar? Como que eu vou pedir a menina em casamento? Eu não tenho perspectiva nenhuma. O menino do meu quarto virou o ferro de passar para cima e comprou um hambúrguer congelado e fez um hambúrguer no ferro de passar. E assim, Jesus, eu olhando aquilo, falei, Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou pedir a menina em casamento? Eu precisava escolher aonde eu ia para o prático. E o tempo que eu ia ficar no meu período prático de missões. E aí, eu não sabia para onde ir, eu cheguei lá na coordenação de missões e tinha algumas opções. Eu podia ir para a Sibéria, eu podia ir para a Índia, eu podia ir para os ribeirinhos do Amazonas. O Nepal ainda não existia como uma opção, foi para onde eu fui. Mas eu precisava decidir quanto tempo que eu ia ficar lá. E eu falei, Deus, eu não sei de nada. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu sair daqui. E aí eu estava tão cheio de dúvidas. E aí eu me lembro de um devocional, um culto. E a gente foi para lá cultuar a Deus. E eu me sentei numa cadeira lá no fundo. E eu disse assim, Senhor Jesus, eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Eu não tenho ideia como sair dessa. Eu preciso de resposta, eu preciso de resposta, eu preciso de resposta. E eu fiquei ali orando. Naquele dia, quando acabou o culto, sabe o que Deus tinha me falado com relação às respostas que eu precisava? Nada. Sabe quantas respostas eu tive? Nenhuma. Eu continuei sem grana, continuei sem perspectiva, sem saber o que fazer. Mas a presença de Deus me envolveu e eu soube ali que eu não estava sozinho. Eu não estava sozinho. Eu disse, Senhor Jesus, eu não sei para onde eu vou. E o Espírito Santo, mas eu estou com você. Deus, eu não sei como é que eu vou fazer para me casar, para constituir família, está na hora. Eu estou com você. Eu saí daquele culto acompanhado pela presença de Deus. Eu saí satisfeito, eu saí com um sorriso no rosto. Quem me visse ia dizer assim, tá tudo tranquilo. Deus falou para ele o que fazer. Não falou, mas eu sabia que eu não estava sozinho. E Deus conduziu todas as coisas. Abriu um prático, que é o que eu mais queria ir em toda a minha vida, que não existia como opção. Deus abriu, inventou uma porta. Eu me casei, estou aí com a Carol, estou com a Clara, tem uma bênção. Às vezes o que você precisa saber não é a resposta. Às vezes você não precisa da resposta, às vezes você só precisa da companhia. Você precisa da presença. Porque quando você tem a presença de Jesus, ainda que existam dúvidas, e elas sempre haverão, você sabe que você não está sozinho. Amém? Por isso que você não pode parar de orar. Porque quando você ora, você convida o Espírito Santo para ser a sua companhia nos momentos difíceis. Em segundo lugar, no versículo 19 e versículo 20, o conselho que nós temos aqui é, seja corajoso. Então, em primeiro lugar, não para de orar. Não deixa a sua comunhão com Deus em segundo lugar. E agora o segundo conselho, seja corajoso. Ele diz, orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Paulo estava preso e preso injustamente. Ficou lá por 2 anos, acorrentado a um soldado romano. Tudo isso injustamente. Mas você nunca vai ver Paulo reclamando. Nós não vemos o apóstolo Paulo dizendo assim, gente, quero pedir oração para vocês. Difícil aqui essa prisão, injustamente, que os homens me colocaram, mas o Senhor vai me livrar daqui. Porque é tão ruim a gente dar o sangue pelo Evangelho. E aí, quando nós precisamos de Deus, o Senhor não ouve a nossa oração. Você não vê Paulo falando isso. Orem pelos meus tornozelos.
está doendo aqui essa corrente, orem aqui por essa fumaça que não sai daqui de casa, né? Orem para Deus mandar uma coifa aqui, um exaustor, porque está difícil. Você não vê Paulo reclamando. Paulo está dizendo, eu preciso continuar corajoso. Essas coisas estão tentando minar a minha coragem, estão tentando apagar o meu espírito, mas eu quero permanecer positivo, eu quero permanecer corajoso, eu quero permanecer conectado ao meu propósito. Os problemas não podem me desconectar do meu propósito continua apesar dos meus problemas. Eu fui feito para abençoar, eu fui feito para amar as pessoas, eu não vou deixar que as coisas estão acontecendo, a falta de dinheiro, a traição das pessoas, os problemas da minha família, me roubem o privilégio de eu ser fiel ao meu chamado. Eu falei isso com os meus discípulos, com alguns amigos, eu falei assim, olha, eu já vi muita gente que parou, eu já vi muita gente que desistiu, mas em nome de Jesus, vocês não vão me ver desistir. Se vocês quiserem, vocês podem até me abandonar, mas eu não vou deixar que ninguém roube um chamado que só Deus me deu. Eu não posso dar esse poder para as pessoas. Eu não posso dar esse poder para esse mundo. Deus me criou com propósito para abençoar, ser bênção, amar as pessoas. E eu vou fazer isso até o fim. Ore para que eu seja corajoso. Assim como o irmão Yun escreveu o livro O Homem do Céu. Ele é um chinês, e um dos grandes apóstolos da igreja chinesa, da igreja perseguida. Ele falou algo que outros missionários também já falaram. Quando ele esteve lá no nosso seminário, nós estávamos orando pelos crentes que estavam perseguidos, para que Deus acabasse com a perseguição que havia na China, a perseguição religiosa. E ele disse assim, não ore por isso, orem para que eles sejam fiéis. Se a perseguição acabar, a igreja vai relaxar. Mas se vocês orarem para que eles sejam fiéis, então a igreja vai prosperar. E a igreja vai continuar ganhando as pessoas. Os problemas não podem afetar o teu propósito. Continue corajoso. Ore por coragem. Ore por alegria. Ore para que Deus te dê essa capacidade sobrenatural de encarar coisas difíceis e dizer assim, o meu propósito continua. Amém? Em terceiro lugar, o conselho que nós vemos aqui na vida de Paulo, para você terminar bem, é: tenha amigos verdadeiros. Tenha amigos verdadeiros. Você tem amigo verdadeiro? Não é colega, é amigo verdadeiro. Como é que a gente percebe isso aqui dentro do texto? Olha só o que ele diz no versículo 21 e 22. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês saibam também qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Esse homem que Paulo cita, que Tíquico, era um grande amigo de Paulo. É o mesmo Tíquico que Paulo menciona na carta aos Colossenses. E Tíquico estava com Paulo. Onde que Paulo estava? Preso. E Tíquico estava com Paulo. Mas Tíquico não estava preso. Você tem um amigo desse, que quando você está na pior, ele se senta lá ao teu lado. Às vezes ele nem está passando por aquela dificuldade, mas ele fica lá com você. Imagina, Tíquico fala assim, não importa, Paulo é meu amigo, não importa se ele está preso, eu vou lá para a cadeia, eu vou para a prisão, eu vou ficar lá com ele. Tíquico era um grande amigo de Paulo. Esse nome é engraçado, é Tíquico. Parece nome de passarinho, né? Tíquico, é um periquítico. Mas ele tinha vários amigos, e as amizades de Paulo fizeram toda a diferença no ministério. Você tem uma Bíblia com todas as cartas de Paulo, mas Paulo não entregou pessoalmente nenhuma dessas cartas. Quem enviava essas cartas eram os amigos de Paulo. Quer dizer que não foi só a fidelidade de Paulo que abençoou tanto a igreja. Foi a fidelidade dos amigos de Paulo também. Os amigos de Paulo foram fiéis. Ele tinha amigos verdadeiros e por isso nós podemos ser abençoados com aquilo que Paulo escreveu. Olha como os amigos fazem diferença. Paulo era cheio de amigos. Ele fala de vários deles no Novo Testamento. Se você pegar só aqueles que ele cita em Romanos 16 e em Filemão, você tem um total de 45 amigos de Paulo. Olha só. Febe, Priscila, Áquila, Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias, Amplieto, Urbano, Estaques, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso e a Trifena e Trifosa. Trifena e Trifosa devem ser gêmeas, né? Alguma coisa assim. Rufo, Timóteo, Lúcio, Jason, Sosípatro, Tércio, Gaio, Estéfanas, Acaio, Lucas, Arquipo, Onésimo, Marcos, Barnabé, Ninfa, Onesíforo, só nome bonito, né?
Epáfras, Epafrodito, Erasto, Trófimo, Ébulo, Prudente, Cláudia, Silas, Simeão e Quatro. Quatro é um nome também. Era um amigo que chamava Quatro. Acho que era tanta criatividade dos nomes aí que chegou uma hora que os caras falaram, não, chega, não pode mais escolher. Vamos colocar 1, 2, 3 e 4. Porque com esses nomes aqui não dá para competir, não. Né? Vai 1, 2, 3 e 4. São os amigos de Paulo. Para terminar bem, você precisa estar cercado de amigos, porque ninguém termina bem sozinho. Ninguém termina bem fechando as portas para as pessoas. Ninguém termina bem falando mal das pessoas. Ninguém termina bem cortando amizades. É claro que nós temos várias pessoas que nos cercam. E algumas pessoas, Deus colocou ao nosso redor para que nós sejamos bênçãos na vida delas. E outras pessoas Deus colocou para que sejam nossos amigos íntimos. A gente também não pode confundir isso. Tem pessoas que Deus vai nos dar alianças com elas. E nós devemos prezar por essas alianças, porque elas são definitivas para a nossa saúde. Se nós perdermos certos amigos, nós vamos adoecer. Nós não vamos terminar bem. Aí Paulo mantinha esses amigos. Tíquico estava lá com ele. E ele terminou bem. Então, se você quer terminar bem, mantenha amizades saudáveis, amizades bíblicas. Amigos que vão te dizer que você está errado biblicamente, inclusive. Amigos que vão chamar a sua atenção. Eles são preciosos. Eles são preciosos. Não é amigo que te coloca enrascado. Amigo que te dá conselho que não presta. É amigo que é amigo de Deus também. Paul Tournier é um escritor, um teólogo, e ele também é terapeuta, é um psiquiatra. Ele fala sobre a saúde que existe na amizade. E ele conta o exemplo dele. Ele escreve, já com 75 anos de idade, ele escreveu o seguinte: um dos segredos que eu e a minha esposa temos para permanecer jovens é ter amigos mais novos do que nós. Muitos pensam que é difícil fazer novas amizades quando a idade chega. Se isso for verdade, eu sou muito abençoado por Deus, pois tenho muitos novos amigos. A maioria das pessoas que cresceram e caminharam comigo durante a minha vida já partiram, já se foram. Mas nós temos muitas amizades novas, a maioria delas com pessoas mais jovens. São elas que nos ajudam a permanecer sempre jovens no nosso coração e com a mente sadia. Alguns dos nossos melhores amigos são pessoas que conhecemos há apenas alguns anos. Você tem novos amigos? Você está aberto a novos relacionamentos? Eu não sei de onde você vem, qual é o seu contexto, mas eu tenho tido a bênção de Deus de ganhar novos amigos. E muitos deles eu conheço servindo ao Senhor aqui na igreja, nas células. A célula é um excelente lugar para você fazer amigos que vão te aproximar de Deus. Amigos que vão cantar com você, que vão orar com você, vão segurar na sua mão, que vão dizer assim, olha, você pediu oração, está tudo bem? Eu estou vendo que você faltou aí na última semana e na outra também, está tudo bem? Posso te ajudar? A igreja deve ser esse lugar de amizades verdadeiras e íntimas. Amém? Esse é o terceiro conselho. E por último, o último conselho para você terminar bem. Seja cheio do amor de Deus. Seja amoroso. Olha só o que Paulo diz no versículo 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Lembre-se que Paulo ainda estava preso quando escreveu isso. Ele ainda estava preso injustamente, ainda estava acorrentado a um guarda, ainda estava fisicamente debilitado, ainda tinha sofrido tristezas e traições de pessoas próximas, como ele conta lá em 1 Timóteo. Mas ainda assim, Paulo é capaz de falar, usando palavras como graça, amor, paz, fidelidade, amor incorruptível. Queridos, você só pode entregar para as pessoas, você só pode derramar sobre as pessoas o conteúdo do qual você está cheio. Paulo, apesar de estar passando por tudo isso, ele ainda estava tão cheio do amor de Deus, que essas palavras eram constantes no vocabulário de Paulo, e ele derramava paz, derramava graça. Muitas vezes a gente conversa com pessoas, e o vocabulário delas, os assuntos, são tão para baixo, são tão difíceis, que você consegue perceber do que aquela pessoa está cheia, infelizmente. As pessoas que estão conversando com você, os seus amigos íntimos, que tipo de palavra eles estão ouvindo? Eles estão ouvindo palavras
baixas, palavras de murmuração, palavras de depreciação, ou quando as pessoas conversam com você, elas saem amadas, elas saem se sentindo importantes. Querido, Deus te criou para você ser uma bênção. Deus não te criou para você ser um estorvo. Deus não te criou para você trazer problema para as pessoas. Deus te criou como solução. Deus te criou para abençoar. Deus te criou para abraçar as pessoas. Deus te criou para você sorrir para as pessoas. É isso que o mundo espera dos filhos de Deus. Que você derrame a vida da qual você está cheio. Paulo era cheio do amor de Deus, apesar das tribulações. E ele derramou isso. Eu agora, nessa mudança, né, com a Carol, a gente estava conversando, nós nos mudamos para um apartamento, e mudança de casa é complicado. É ou não é? Já mudaram de casa? Rapaz, você acha que você não tem muita coisa, você diz, não tem nada, vai ser rápido. Meu Jesus, as caixas estão parecendo célula lá em casa, estão tudo multiplicando. Eu falo, bom, agora só tem 3. Aí eu viro, na hora que eu olho de novo tem 4. Não, peraí. É impressionante. E, gente, e furadeira. Não é? E montagem disso, instalação. Que dor de cabeça. Sabe quem sofre mais do que a gente? Os vizinhos novos. Não é ou não é? Porque pelo menos eu estou nesse desconforto todo, mas eu estou com esperança. Vou mudar, vai ser uma benção. Meu vizinho, em pleno janeiro, mudamos agora, né? Em pleno janeiro, pessoal de férias, no recesso, estão lá. O dia inteiro sobe gente com caixa, desce gente com caixa. Gente do céu, eu fiquei preocupado. Falei, amor, vamos abençoar o pessoal do prédio, né? Vamos dar um presente. Decidimos, vamos comprar um panetone, vamos dar um presente, um bolo, para os nossos vizinhos do andar e para o pessoal do andar de baixo. Porque eu quero que eles saibam que eu vim para esse prédio para abençoar. Eu vim para ser resposta. Eu vim para que eles tenham alegria e não para ser motivo de tristeza ou transtorno. Eu quero derramar sobre eles aquilo que Deus tem derramado sobre mim. Então, um conselho para você terminar bem é você ser cheio do amor de Deus. Assim você vai conseguir transmitir isso para as pessoas, vai ter mais amigos verdadeiros, vai ter mais testemunho para contar, vai conseguir apontar para Jesus, porque Jesus é lindo e as pessoas vão se apaixonar por você e vão se apaixonar por Jesus também, não é? Mas se você quer terminar bem, se você quer continuar firme na caminhada, você não quer ser contado entre os desistentes, você não quer ser contado entre os que não conseguiram, aqueles que abriram mão no meio do caminho. Você não quer ser contado entre os caras que deram a largada na São Silvestre. Ou não é? São Silvestre tem todo ano. Já viram a corrida São Silvestre? A largada é lotada de gente. E aí tem até o povo que vai fantasiado, faz brincadeira lá. São centenas de pessoas que largam na São Silvestre. Mas ninguém lembra delas. A gente só lembra do keniano, que é sempre ele que ganha. Acho que é sempre o mesmo cara. Tem alguma coisa aí. Né? Acho que ele entra no meio do caminho, assim. Sempre ele. Por quê? Porque é quem termina que conta. Não é quem começa. Não é. Começar, todo mundo pode começar. Mas a gente precisa permanecer até o final e permanecer bem. Amém? Tem alguma coisa que você está se sentindo com vontade de desistir? Tem alguma coisa que Deus te deu, um sonho, um projeto, um ministério, uma amizade, um relacionamento, que já te abençoou tanto, foi tão bênção, e que ultimamente, está meio sem propósito, acho que eu vou parar, acho que eu vou largar. Querido, se Deus estiver iniciando um projeto novo na sua vida, recomece, sem problema nenhum. Mas termine bem essa etapa que você está deixando. E em segundo lugar, se Deus não estiver recomeçando algo na sua vida, então eu quero te encorajar a permanecer. Eu quero te encorajar a não parar de orar, a apresentar isso para Deus. Quero te encorajar a ser corajoso, apesar dos problemas. Eu quero te encorajar a compartilhar isso com amigos verdadeiros e deixar que pessoas de Deus te ajudem. E parar de contar problemas só para as pessoas, em vez de contar para aquele que realmente tem palavras de vida eterna. E em último lugar, eu quero te encorajar a você ser cheio do amor de Deus. Ser uma pessoa reconhecida por abraço. Ser uma pessoa reconhecida pelo seu sorriso. Seja uma pessoa reconhecida pela sua mão estendida. Amém? Vamos orar. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, nós já estamos encerrando. Que momento precioso, né, diante da palavra de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você vai terminar bem. Em nome de Jesus. Nós não vamos ficar pelo caminho, amém? Nós não seremos contados entre os desistentes, amém?
Nós temos um Deus que é vitorioso. Nós temos um Senhor Jesus que foi obediente e obediente até a morte, morte de cruz. Nós temos um Salvador que foi até o fim. Nós temos um túmulo vazio, porque Ele cumpriu o seu propósito. Jesus não parou antes da hora. Jesus não parou na adversidade. Jesus não desistiu. O túmulo está vazio. Se o túmulo está vazio, o céu está destrancado. Se o túmulo está vazio, existe bênção sobre a sua cabeça. Se o túmulo está vazio, existe graça, existe perdão, existe suprimento. Existe saída no meio do problema, porque o túmulo está vazio. Jesus foi até o fim, e você também vai. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, faça a cair profundamente no nosso coração. Como o salmista diz, consolida essa palavra, consolida essa obra, ó Pai, em nós, para que nós sejamos corajosos, amorosos, amigáveis, pessoas operosas na oração, que nós comecemos bem e terminemos bem, que nós não desistamos no meio do caminho, mas que a gente colha testemunhos no meio dessas situações para a glória do nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome do Teu Filho. Amém. Que o amor maravilhoso de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença e a unção do Espírito Santo acompanhe a igreja, aqui e em todo lugar, desde agora e para sempre. Amém e amém. Dá 3 abraços antes de você ir embora. Abençoa a pessoa que está aí perto de você, porque você é uma pessoa cheia do amor de Deus. Você é uma pessoa amorosa. Então derrama esse amor sobre as pessoas. E tenha uma semana abençoada, cheia de vitória em nome de Jesus.